Olá, continuando o vídeo anterior, agora a gente vai falar sobre sensibilidade somática ou somestesia, que vem do grego soma, corpo, e estesia, sensibilidade. A gente tem aqui a divisão funcional do sistema somatosensorial. Primeira parte, a propriocepção, que tem a ver com detecção do comprimento muscular e a tensão no ligamento articular. Não vai ser o foco da nossa aula. Nós temos a interocepção, que é a sensibilidade visceral, que também não é o foco da nossa aula. O que a gente vai focar é na esterocepção, que envolve tato, neste vídeo, e dor e temperatura, no próximo. Os corpos celulares dos neurônios sensoriais primários estão no gânglio dorsal da medula espinhal. O que significa ser o neurônio sensorial primário? A gente encosta aqui, dedo com dedo, o corpo celular deste neurônio sensorial que está aqui no meu dedo, ele tem uma projeção que vai passando aqui pelo braço até chegar na medula espinhal. O corpo celular deste neurônio lá da ponta do meu indicador e lá da ponta do meu dedo do pé, eles estão aqui, no gânglio dorsal da medula espinhal, cada um na sua respectiva altura da medula espinhal, no seu nível medular. Então, esses neurônios, eles são realmente muito compridos. Pensa uma pessoa de 2 metros de altura. Pensa o pescoço de uma girafa. Os neurônios realmente são muito longos. Essa é a fibra, então, aferente primária. A gente tem um órgão sensorial na periferia, ele vai ser estimulado, vai percorrer esse trajeto, esse axônio aqui, mielinizado no caso de fibras do toque. Ele vai ter uma conexão aqui que, por hora, para esse vídeo não importa muito, vai importar depois, no próximo, e a mensagem principal vai vir para cima. Vai lá para o nosso cérebro e vai fazer algumas conexões. A gente já vai detalhar que conexões são essas. Vamos falar um pouco sobre os receptores sensoriais primeiro. Então, a gente tem uma diferenciação entre a pele com pelos, a pele pilosa, e a pele glabra, que é a pele sem pelos. Tem uma distribuição um pouco diferente nos tipos de receptores que a gente tem. Se tem mais terminações livres, se tem mais terminações especializadas, e aí tem várias que a gente não vai detalhar aqui. Mas só para dar um nome e cara, a gente tem a terminação de Ruffini, corpúsculo de Pacini, o receptor do folículo piloso, o corpúsculo de Meissner, e aqui as terminações livres que eu já tinha mencionado. Cada um desses receptores vão ter características um pouco diferentes. Alguns são ativados muito fácil, outros são ativados de maneira fácil ou difícil, mas se você ficar ativando eles param de responder. Outros continuam respondendo. Alguns respondem um pouco mais a pressões de vibração. Outros estão esses mais profundos, se ele é profundo e tem um monte de recobrimento de membrana envolvendo esse receptor, então ele vai ter uma resistência maior para ser ativado. O limite de ativação dele vai ser diferente. Juntando todos esses órgãos sensoriais, a gente consegue ter uma discriminação bastante precisa e de bastante modalidades de estímulos táteis. Como que funciona a ativação desses receptores? Então, a gente tem aqui 3 mecanismos sendo mostrados. Um é por tensão da própria membrana plasmática, isso vai fazer um afastamento dessas subunidades que formam o poro, abrindo o poro e permitindo que passe o íon sódio. Com isso, despolariza a membrana e esse neurônio pode ter um potencial de ação para levar a informação adiante. Pode ter um mecanismo com uma proteína estrutural aqui no estilo de uma mola. Quando essa mola é pressionada, ela vai abrir para permitir a passagem de sódio. Pode ter um mecanismo parecido com esse da mola aqui, só que ela vai ativar uma via intracelular que vai fazer a abertura do canal. Então, esses 3 mecanismos aqui existem no nosso corpo. Quanto à codificação do estímulo, existem diferentes categorias. A gente tem uma modalidade tátil,
proprioceptiva, térmica e dolorosa. Com relação à intensidade, alguns estímulos são mais fracos, outros são mais fortes. Outros estímulos podem ter uma duração curta ou longa, e a gente localiza onde está esse estímulo. Com relação à submodalidade do estímulo, ao estímulo específico e ao receptor, nós temos então, para o tato, que responde a estímulos mecânicos, nós temos os mecanoceptores ou mecanorreceptores. Para a temperatura, que detecta se está quente ou se está frio, nós temos os termorreceptores. Para a dor, que depende de estímulos mecânicos, térmicos ou químicos, a gente tem os chamados nociceptores. Nociceptor vem de nocivo, não é dorceptor, é nociceptor. Com relação à propriocepção, que detectam o movimento e a posição do corpo, nós temos estes órgãos especializados, fuso muscular e órgão tendinoso, que normalmente são vistos quando está estudando não o sistema nervoso sensorial, mas sim o sistema motor. Isso aqui aparece na aula de reflexos medulares. E são mecanorreceptores. Para a interocepção, para a detecção dos órgãos internos, tem múltiplos estímulos, então vai ser mecânico, térmico e químico, então vão ter todos os receptores os chamados interoceptores, vão ser mecanoceptores, termorreceptores, assim por diante. As informações que chegam na medula espinhal, lembrando, sempre chegam aqui pelo corno dorsal da medula. Com relação à intensidade, se a gente tem um estímulo aqui com uma certa amplitude, a gente tem uma certa despolarização. Aqui, nesse primeiro registro, é o potencial de despolarizante que vai chegar até o início desse axônio, e isso vai gerar alguns potenciais de ação. Com um estímulo mais intenso, tem uma despolarização maior aqui na zona de gatilho e geram mais potenciais de ação. Se o estímulo for mais intenso, maior a despolarização e gera mais potenciais de ação. Então, o que determina a intensidade de um estímulo? A frequência de potenciais de ação que essa fibra vai disparar. Quanto mais potenciais de ação, mais intenso é o estímulo que você detecta. E com relação à duração, enquanto estiver tendo disparos aqui, você está detectando esse estímulo. Quando se tem disparos por pouco tempo, você detecta como um estímulo curto. Se tem disparos por um período mais longo, você detecta como um estímulo que teve uma duração maior. Algumas fibras se adaptam lentamente, então a gente tem um estímulo constante e o potencial aqui ele vai dar uma leve caída, mas sem interferir na frequência de potenciais de ação. Então, continua disparando potenciais de ação de maneira regular. Aqui tem um decréscimo rápido, um acentuado e rápido. Tem um pico no início e tem um pico no final. Então, você detecta quando o estímulo começou, para de detectar e quando solta, você sente novamente. Então, essa é uma fibra que se adapta muito mais rapidamente. Isso é importante a gente ter essa separação entre o que se adapta e não se adapta, para a gente não ficar também prestando atenção em todos os estímulos o tempo todo. Então, eu imagino que vocês não estão sentindo a camiseta que vocês estão usando neste momento. E aí, agora que eu falei, talvez vocês tenham se mexido um pouco e tenham voltado a sentir. Então, se você tivesse sentido e tomando atenção para esse estímulo o tempo todo, isso tomaria muito espaço na sua cabeça. Quanto mais próximo o estímulo, mais próximo do local do estímulo, maior vai ser a despolarização do neurônio. Imagina que você encosta esse lápis na ponta do dedo. Os neurônios que estão muito próximos desse lápis vão ter uma despolarização bastante intensa, com isso vão ter uma taxa de disparos bastante elevada. Os neurônios que estão mais distantes também vai ter uma deformação da pele aqui, apesar de estar longe do foco.
Então, tem uma deformação da pele, tem uma pressão exercida aqui, vai ter uma certa despolarização e vai ter um certo disparo de potenciais de ação. Menos frequente, menos intenso. Se pensar numa fibra mais para cá, ainda tem alteração da pele? Tem, mas talvez ela seja tão pequena que esse neurônio não seja o suficiente para despolarizar esse neurônio a ponto de ter um potencial de ação. Então, a gente tem uma frequência alta de potenciais de ação no centro próximo do estímulo, que vai reduzindo à medida que se afasta. E isso também vai dar origem à discussão do que é o campo receptivo, que é a área inervada por um neurônio ou por um grupo de neurônios. Imagina aqui, essa fibra, então aqui, onde que está esse corpo celular mesmo? Está no gânglio da raiz dorsal, lá pertinho da medula espinhal. E onde que ele inerva? Qual é o local que ele inerva? Ele inerva esse pedaço de pele aqui. Então, ele se ramifica e, digamos, é uma terminação livre, se ramifica e ele pega vários pontos ao mesmo tempo. Então, se o estímulo for aqui, ou se ele for aqui, tudo isso converge na mesma fibra. Já este outro neurônio, ele detecta estímulos aqui, aqui e aqui. Então, se eu encosto aqui e aqui, eu ativo duas fibras diferentes. Se eu estimulo aqui e aqui, eu estou estimulando a mesma fibra. Então, coloco a pergunta: quanto maior o campo receptivo, maior ou menor a sensibilidade para localização? Para você localizar melhor de onde veio o estímulo, o campo receptivo vai ter que ser grande ou pequeno. Se ele for grande, o que acontece? Se ele pegar toda essa área aqui, toda essa área daria origem a uma única fibra. Então, você não discriminaria se o toque foi em cima ou embaixo. Com os campos receptivos sendo pequenos, você consegue discriminar onde que foi o toque. Então, quanto menor o campo receptivo, maior a sensibilidade para a localização de onde vem esse estímulo. É como ter mais pixels, uma resolução maior na televisão. A imagem fica melhor conforme tem mais pixels por uma mesma área. Para ter mais pixels numa mesma área, você tem que ter pixels menores. Essa discriminação entre dois pontos, ela varia conforme a distância. A localização no corpo. Então, essa distância entre dois pontos, essa capacidade de discriminar dois pontos, varia conforme o local do corpo. Essa distância é muito pequena na ponta dos nossos dedos e ela é consideravelmente grande nas nossas costas. Em aula presencial, tem uma coisa que a gente costuma fazer, que é com clipes de papel ou palito de dente. Palito de dente funciona muito bem. A gente pede para as pessoas espetarem os coleguinhas. Como funciona isso? Então, uma pessoa vai dar a mão e o braço e não vai poder ver o que a outra está fazendo. E a que vai espetar vai colocar um palito de dente, ou dois, muito próximos ou mais distantes, e a pessoa vai ter que dizer se vai ser um ou dois palitos. Ela vai ter que dizer o que ela está sentindo. Na ponta dos dedos, a gente discrimina muito bem quando são dois, mesmo quando eles estão bastante próximos. Nas nossas costas, mesmo com uma distância de até 4 centímetros, a gente não consegue dizer que são dois palitos. A gente acha que é um só, mesmo sendo uma distância bastante visível. Com as costas, essa discriminação é tão pequena que você pode fazer até com os dedos, que muitas vezes a pessoa vai relatar sentir um dedo só. Caso não tenha ficado muito claro, a gente tem aqui esse exemplo na ponta do dedo. Então, o lápis 1, o lápis 2, ambos encostando em campos receptivos diferentes. Então, essa é uma fibra, essa é outra fibra. Se for no antebraço, tem uma chance muito grande de você encostar os dois lápis no mesmo campo receptivo. Então, a informação vai convergir e vai ser a mesma, aqui e aqui, fazendo com que você ache que é um único ponto.
Ok, então a gente tem fibras de toque e essas fibras que a gente está falando que vão percorrer e vão chegar até a medula espinhal são essas fibras chamadas de fibras A beta. Essas fibras A beta, elas têm uma quantidade razoável de mielina, menos do que as fibras A alfa, que são da propriocepção. Tem fibras com menos mielina ainda que as A beta, que são as A delta, responsáveis por detecção de dor e temperatura. Além disso, a gente tem as fibras C, que não têm bainha de mielina, que transmitem informações de temperatura, dor e de coceira, que é uma forma de dor também. Então, a gente tem diferentes níveis de mielinização das fibras sensoriais. Quanto maior a mielinização, maior a velocidade dessa fibra. A informação somatosensorial não nociceptiva, ou seja, aquelas que chegam por fibras A beta, chegam pela parte dorsal, pela raiz dorsal do nervo, enfatizando bastante isso, passam reto aqui por esses corpos celulares, tem uma conexão na própria medula que vai ser importante para o próximo vídeo e ela continua indo pelo mesmo lado para o cérebro. Então, essa é a etapa inicial que acontece na medula. Mas espera aí, já ouvi falar que o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo e o lado direito do corpo vai ser percebido pelo hemisfério esquerdo. Então, tem que ter um cruzamento dessas fibras. Tem, e vai acontecer mais para cima. As fibras cruzam para o outro lado no bulbo. A gente tem aqui o neurônio aferente primário, então é o primeiro neurônio sensorial, por isso que a gente chama ele de neurônio aferente primário. Aferente porque ele está chegando no sistema nervoso, ele não está saindo, se ele estivesse saindo seria o eferente. Esse neurônio aferente primário, que está lá na ponta do nosso dedo, tem um potencial de ação, esse potencial de ação é transmitido por esse axônio, passa reto pelos corpos celulares, segue de maneira ascendente pelo mesmo lado aqui na coluna dorsal da medula espinhal e vai cruzar só no bulbo. Lá no bulbo, então, tem uma sinapse e vai ter o neurônio aferente secundário. Esse neurônio que fez a sinapse com o primário é o secundário. Então, é o segundo neurônio dessa cadeia. Então, ele é o neurônio aferente secundário. Ele cruza numa estrutura chamada leminisco medial, por isso que a gente chama essa via de via coluna dorsal leminisco medial. O neurônio aferente secundário faz uma nova sinapse no tálamo com o neurônio aferente terciário. E esse neurônio aferente terciário vai chegar até o córtex somatosensorial primário, que está lá no giro pós-central. E lá no giro pós-central, a gente vai ter uma representação das estruturas das partes do nosso corpo. Só que essa representação ela é desproporcional com o nosso próprio tamanho. Como assim? A gente tem uma grande área de tecido cerebral para as nossas mãos, para a nossa boca, mas pouca área cerebral para representar as nossas costas. De maneira que, se a gente desenha proporcionalmente, a gente tem a figura do homúnculo. Essa figura do homúnculo, ela foi descoberta, desvendada, estudada por um pesquisador chamado Wilder Penfield, lá na década de 30, que aproveitava pessoas que estavam em neurocirurgia para dar pequenos choquinhos em várias áreas do cérebro e perguntar o que elas relatavam. Peraí, elas estavam acordadas? Estavam. A gente não tem receptores para dor no nosso cérebro. O nosso cérebro interpreta a dor, mas ele não tem um receptor para sentir dor. Claro que tem que ter uma anestesia local para abrir o crânio, porque no osso, sim, tem bastante receptor para dor. Em todo caso, ele estimulava eletricamente a pessoa e ela relatava: eu senti uma coceira em tal lugar, eu senti uma pressão no meu dedo. E aí indo de lugarzinho em lugarzinho, mapeando quanto de área cerebral detectava um mesmo local. Lembra que os campos receptivos para os dedos eram pequenos? Ou seja, tinham vários neurônios que inervavam uma área pequena de pele e que vão ter fibras independentes. Se todas essas fibras independentes se convergissem
todas exatamente no mesmo espaço, não ia fazer diferença serem fibras independentes, ia todo mundo convergir. Então, se tem muitas fibras independentes na periferia, vai ter que ter uma área maior para processar essas fibras lá no sistema nervoso central. Por isso, campos receptivos menores vão resultar em ter uma área no córtex somatosensorial correspondente maior também. Curiosidade, de acordo com a espécie, a gente vai ter um mapa somatosensorial um pouco diferente dependendo do que é prioridade para aquele animal. No caso de roedores, que tem essas vibriças aqui, esses cabelinhos, esses bigodinhos, que eles usam muito para se orientar no espaço. Então, eles gostam de andar pelos cantos para manter essas vibriças em contato com uma parede, eles se localizam muito bem por isso. A gente tem lá no córtex somatosensorial uma representação visível em microscopia para cada uma dessas vibriças. Então, cada uma dessas vibriças é representada individualmente no córtex de um rato, de um camundongo. Nós temos pelo menos 4 mapas somatosensoriais no nosso giro pós-central. Como assim 4? É como se fossem 4 homúnculos. Então, aquela figura única do homúnculo, ela não é extremamente precisa. Não significa que ela esteja errada, ela só é incompleta. Nós temos aqui no giro pós-central mapas que representam propriocepção, tato, pós-processamento e recebe informações da forma e textura. Então, são informações diferentes que, quando se junta todas, a gente tem a nossa percepção como a gente entende. Então, o homúnculo é um pouco incompleto, mas ele dá uma boa ideia de que área que é mais representada, que área que a gente tem uma maior discriminação, que área que a gente tem uma maior sensibilidade. E aí nós temos a área S2, a área somatosensorial secundária, que está um pouco abaixo aqui e um pouquinho mais posterior em relação à área S1 primária. Ela tem uma característica muito interessante em que ela é ativada bilateralmente. Como assim? Se eu encostei na minha mão esquerda, a área S1 vai ser ativada no lado direito. Só que com a S2, ativa no lado direito e no lado esquerdo também. Ela processa algumas coisas. A informação tátil, informação nociceptiva, a própria informação da S1, informações que chegam diretamente do tálamo para a área S2. Então, ela pode receber informações da área S1, que chegam na S2, ou vem direto do tálamo para a S2. E como que chega do outro lado, no outro hemisfério cerebral? Atravessa pelo corpo caloso. Ela também está envolvida com informações observadas, principalmente se você vê um vídeo que está sendo filmado em primeira pessoa, por exemplo. E dentre os sentidos, ela também é sensível a estímulos visuais, então não só ao tato. Como vocês podem ver, é uma área um pouco mais complicada, se aproxima mais de uma área de integração sensorial. E quando a gente lesa uma área de associação, se a gente pega o nosso córtex parietal, o nosso córtex pós-central, do nosso giro pós-central, se a gente lesar uma região um pouquinho mais posterior, então o córtex parietal posterior, a gente pode ter casos de não detecção de parte do nosso corpo. Tem um caso descrito pelo Oliver Sacks, o homem que caiu da cama. Então, é um paciente pós um acidente vascular cerebral, em que as pessoas escutaram um barulho à noite lá no hospital e ele tinha caído da cama. Por que ele tinha caído da cama? Porque ele acordou no meio da noite com uma perna estranha junto com ele, dormindo junto com ele. O que ele fez com essa perna? Bom, a perna não era dele, então ele jogou a perna para fora da cama. Só que era a própria perna. A própria perna, estando devidamente ligada ao corpo desse paciente, levou o corpo junto. Então, ele jogou a perna e, consequentemente, ele se jogou para fora da cama.
chegaram a equipe de saúde, as enfermeiras, e tentaram explicar para ele o que estava acontecendo, que aquela perna era realmente dele, a perna estava grudada nele. E aí ele ficou horrorizado, porque não só colocaram uma perna na cama dele, como tiveram o trabalho de costurar essa perna que não era dele no corpo dele. Ele não conseguia detectar aquilo como dele. Isso veio de uma lesão numa área posterior do córtex parietal. Isso acontece em pacientes que têm a chamada síndrome da negligência unilateral. Imagine que tem esse desenho aqui como modelo e você pede para o paciente fazer uma cópia. Ele faz uma cópia, mas vejam, ele ignora parte do campo visual. Ele desenha o relógio até a metade, desenha a metade da casa, desenha a metade dessa flor. E vejam que as coisas não são absolutas. Ele desenhou o 7 do relógio, o telhado ficou inteiro, o caminho veio com as 2 linhas. Essa folhinha aqui, ele desenhou. Então não é 100% ignorar um campo visual completamente. Em todo caso, eu recomendo para vocês lerem livros do escritor Oliver Sacks, que apresenta vários casos neurológicos. Esse caso de negligência unilateral aparece na série Hannibal, que talvez esteja perto de voltar para a 4ª temporada. Muito bem, aqui é um relato de um paciente com negligência. Ele dizendo: eu sabia que o termo negligência era um termo médico errado. A palavra me incomodava porque você só pode negligenciar aquilo que está lá, não é? Se não está, então não é negligência. Então, na percepção dele, ele não negligencia porque não está lá. Você não pode abandonar algo ou deixar de cuidar de algo que não existe. Então, é muito difícil para essa pessoa entender o que está acontecendo com ela. Um caso que o Oliver Sacks descreve também era de uma senhora que, quando ela ia comer com a sua bandeja de comida lá do hospital, ela comia apenas metade. E ela descobriu um truque para ela conseguir comer a outra metade. Ela girava a cadeira até dar a volta e chegar no outro campo visual, para que a comida que estava no campo visual que ela ignorava chegasse no campo visual que ela conseguia comer. E aí, evidentemente, ela comia metade do que estava no prato, mas aí já era o suficiente para saciá-la. Por que girar a cadeira e não o prato? Ela falou que tentou e não funcionou. Por algum motivo, girar o prato fazia ela continuar ignorando aquela metade. Ela tinha que sair totalmente do campo de visão dela e voltar. Se perguntasse para uma pessoa com negligência unilateral em que caso ela se sentiria mais confortável, se eu tivesse um grande grupo de pessoas para perguntar, 100 pessoas, metade ia responder a casa de cima, metade a de baixo. Claro, isso levando em conta que ela está ignorando o campo visual esquerdo. Então, ela não detectaria o fato dessa casa estar pegando fogo. Para mais relatos de alterações de percepção, recomendo especialmente dentre os livros do Oliver Sacks, O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, e que ele traz justamente o caso daquela senhora que não conseguia comer o prato inteiro e deixava metade. Com relação a essa informação que chega de um lado para o outro, a gente tem os casos de que algumas vezes, por algum problema, como epilepsia não tratável, há necessidade de fazer a secção do corpo caloso. Então, um hemisfério para de receber informações que apenas um recebeu. Então, nos nossos órgãos dos sentidos, a gente acaba recebendo informações que chegam ao mesmo tempo aos 2 hemisférios. E, além disso, um se comunica com o outro. Mas tem algumas situações em que a informação chega apenas para um hemisfério e aí fica sem a comunicação, porque esse corpo caloso foi retirado. Por que é retirado? Num caso de epilepsia, ela costuma ter um foco. Às vezes você encontra esse foco, às vezes não encontra, mas se tem um foco que é sempre num hemisfério e se alastra
Essa é uma super onda de sincronização. É como se todos os neurônios disparassem e não disparassem juntos ao mesmo tempo. E isso vai se espalhando ao longo do cérebro, que gera aquelas crises de ausência que a pessoa desliga, ou ela tem uma convulsão mais motora mesmo. Quando ela não tratável, uma estratégia de tratamento é remover o foco. Mas se tem vários focos ao mesmo tempo, enfim, uma estratégia pode ser não deixar passar essa convulsão para o outro hemisfério. Então, ocorre a secção do corpo caloso. E com isso surgem algumas curiosidades, para se dizer no mínimo. Vamos pensar numa situação aqui que tem um paciente com divisão dos hemisférios. A informação visual chega apenas em um dos hemisférios. Então, a gente coloca aqui essa imagem garfo para o paciente. Então, ao perguntar para um paciente com o cérebro dividido o que ele está vendo, o hemisfério esquerdo vê o garfo no lado direito da tela e pode verbalizar isso. Se ele vê aqui a colher, essa informação da colher chega até o hemisfério direito. Só que aí a gente tem uma diferença de função entre hemisfério esquerdo e direito. O hemisfério direito não processa a linguagem. Normalmente, a linguagem, o processamento da linguagem é feito pelo hemisfério cerebral esquerdo. Então, o hemisfério direito enxerga a colher, mas a pessoa não consegue falar que viu a colher. Só que o hemisfério direito entende o que é uma colher e ele consegue mandar comandos motores para a pessoa, pelo tato, encontrar uma colher. E a partir do momento que ele pega a colher e olha com os dois olhos, ele consegue falar colher. A gente pode ver isso de outra maneira aqui também. Digamos que paciente com secção do corpo caloso. Aparece a palavra face. Essa palavra face chega até o outro hemisfério. Talvez vocês tenham se perguntado, mas o corpo caloso não está seccionado? Como que cruza? Porque não cruza pelo corpo caloso, cruza lá no quiasma óptico que está abaixo do hipotálamo. Em todo caso, aqui, a palavra face chega no hemisfério esquerdo, a pessoa consegue falar face. Se a informação está no lado esquerdo, chega no hemisfério cerebral direito, o hemisfério cerebral direito não processa a linguagem. Ele conseguiria, por exemplo, pegar um objeto que representa essa palavra, mas ele também consegue, com a mão esquerda, desenhar o que ele viu, mas não consegue dizer. Espero que tenha ficado claro essa questão de sensibilidade somática. No final, a gente falou um pouquinho sobre aspectos um pouco maiores, de novo, essa questão de áreas associativas, em que quando a gente lesiona, a gente tem uma alteração de percepção, inclusive uma alteração de percepção do que é parte do nosso corpo, ou ignorar ou não um campo visual. Com isso, a gente conclui a parte sobre sensibilidade somática sem falar sobre dor, e na próxima aula a gente fala sobre dor. Até lá!